Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia. Agradecemos a todos vocês inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos também a Deus por Ele nos dar este dia de vida, este momento para estudarmos a Sua Palavra. E também queremos agradecer a todos vocês que escrevem para o canal dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Leonor Maia e Albino Ferreira, são de Canelas, em Portugal. Pastor Joaquim é de Moçambique. Vasco Fernando é de Lubango, em Angola. Adriana, de Montemor, São Paulo. César Terezo é da Espanha. Maria Rita e Ademir Santos são de Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por este dia de vida, por este momento que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender aquilo que Tu tens a nos falar. Nos ajude, ó Pai, a colocarmos em prática em nossa vida a Tua Palavra e também pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estudam conosco dia a dia a Bíblia, aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces, ó Pai, cada um, onde quer que eles se encontram, os problemas que têm atravessado, sabe das suas lutas, das suas necessidades. Pedimos, ó Pai, que Tu dê as bênçãos a cada um conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesta nova série, Isaías e as mensagens de consolo para o seu povo. E essa semana nós estamos vendo que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Eles haviam perdido a sua identidade. Por quê? Porque eles se diziam herdeiros da promessa, conforme Deus havia dito, né? O povo de Israel, eles seriam numerosos como a areia do mar, eles seriam prósperos, seriam abençoados por Deus, era uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Só que eles se esqueceram de que eles tinham um compromisso com Deus. O compromisso era obedecer e fazer a vontade de Deus. E eles se esqueceram desse compromisso. Interessante, amigos e irmãos, que o povo de Israel, na ocasião do profeta Isaías, eles mantinham os seus rituais de culto, de sacrifícios, tudo conforme já estava escrito desde lá o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles seguiam com esses rituais, oferecendo animais pelos pecados e, enfim, eles participavam dia a dia de toda a cerimônia religiosa, só que eles não viviam aquilo que eles estavam apresentando a Deus. E Deus, amigos e irmãos, Ele não aceita algo que nós fazemos sem ser com integridade de coração, com sinceridade a Deus. O povo, eles adoravam a Deus, iam lá no santuário, ofereciam os animais em ofertas, e eles participavam de toda aquela cerimônia que havia, e depois eles saíam e iam viver a sua própria vida. Só eram ali, na presença de Deus, naquele momento do culto, que eles demonstravam que estavam aparentemente servindo a Deus. Mas no dia a dia, eles viviam longe de Deus. E isso também acontece muito nos dias de hoje. As pessoas, muitas delas vão às igrejas, às comunidades onde congregam e ali então cantam e ali participam das atividades e até pregam, levam ofertas, devolvem o dízimo, mas saiu dali, eles vão viver a sua própria vida. Eles se esquecem de que há um Deus olhando para cada um de nós em todos os momentos. E então essas pessoas, no caso quando Isaías escreveu, diz aqui que aquelas pessoas que com as suas próprias mãos elas ofereciam sacrifícios e ofertas, essas mesmas mãos que eles erguiam também em oração estavam cheias de sangue, isto é,
as pessoas que estavam ali oferecendo a Deus aquele culto, eram pessoas culpadas de violência e também culpadas de opressão. É por isso que Deus não estava aceitando a adoração que eles estavam prestando a Ele. E nós, como cristãos, precisamos também refletir no que estava acontecendo com o povo de Israel para ver se não está acontecendo conosco hoje. Às vezes vamos ao culto, nos encontramos lá com a comunidade de irmãos e então choramos, levantamos as mãos, entramos em êxtases, enfim, muitos falam línguas estranhas e é uma manifestação exterior para dizer que estão vivendo na presença de Deus. Então, para as pessoas que estão ao nosso redor, lá vendo aquilo, até que nós podemos enganá-las com as nossas atitudes ali no culto, mas Deus está olhando o nosso coração. Vejam aqui o que diz Isaías no capítulo 1, no verso 10. Isaías 1, verso 10 diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Aqui Isaías está chamando o povo de Deus de sodomitas, aqueles que viviam em Sodoma e Gomorra. Interessante, amigos, que o povo aqui, eles aparentemente eram religiosos. E eles então ouvem Isaías dizer: ouvi a palavra do Senhor. E quando chega lá no verso 20, eu li o verso 10, quando chega lá no verso 20 termina assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, o que o profeta Isaías está advertindo aqui, o povo de Deus, é como é que nós estamos vivendo a nossa espiritualidade fora daqueles momentos de culto, de louvor, de adoração que temos em nossas comunidades. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual? Nós estamos sendo os mesmos nos nossos negócios, no nosso trabalho, no nosso lazer, estamos sendo os mesmos que nós somos lá na igreja, quando nós choramos, quando nós levantamos a mão, quando nós, às vezes, alguns falam em línguas estranhas, né, para dizerem, né, que estão na presença de Deus. E quando nós saímos dali da igreja, temos mantido essa espiritualidade ou temos sido como o povo de Israel, que são aqui advertidos que eles tinham as mãos sujas de sangue? Eles eram culpados da violência e também culpados da opressão que o povo sofria. Então, o profeta Isaías, aqui ele vem falando contra o costume que o povo de Israel tinha de aparentemente estarem adorando a Deus, mas vivendo uma vida longe de Deus. E então a injustiça entre o povo de Israel estava aumentando cada vez mais. E então, diante dessa injustiça, havia uma multidão de sacrifícios, de ofertas, de incensos, de festas, de luas novas, de sábados, além de orações sem nenhum valor. É isso que nós precisamos atentar, amigos e irmãos, se o que nós estamos fazendo está também sendo sem valor algum para nós espiritualmente. E essas práticas que as pessoas fazem, elas são abomináveis ao Senhor. E então, era isso que o profeta Isaías estava aqui advertindo. É interessante que no capítulo 1, versos 16 e 17, Isaías capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É isso que Deus requer de nós, irmãos. Deus não quer que nós nos aparentamos santinhos na frente dos outros lá na igreja. Deus não quer isso. Deus, ele quer o nosso coração. Deus, ele quer que nós nos lavemos no sangue de Jesus. Deus quer que nós nos purifiquemos. Deus quer que nós tiremos a maldade. Quanta maldade, irmãos, há entre o povo de Deus.
pessoas querendo o mal do outro, querendo ver o fracasso do seu irmão, querendo ver a derrota, o fim de um casamento, enfim, que a empresa dele não prospere. Tantas coisas, tanta maldade que existe no coração do povo de Deus. E então o profeta Isaías diz aqui, cessai de fazer o mal. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Nós estamos, irmãos, nos preparando para nos encontrar com o Senhor. Muito em breve Jesus ele vai voltar. E se nós não nos lavarmos, não nos purificarmos, se nós não tirar a maldade do nosso coração, se nós não cessarmos de fazer o mal, se nós não aprendermos a fazer o bem, se nós não atendermos à justiça, se nós não repreendermos aqueles que trazem opressão para o povo de Deus, se nós não defendermos o direito do órfão e nem pleitearmos a causa das viúvas, irmãos, de nada serve nós estarmos lá na igreja. É essa mudança de vida que nós precisamos fazer. É isso que Deus requer de nós. E é por isso que então ele diz, vinde, pois, e arrazoemos. Jesus nos chama para essa conversa, para um diálogo. E ele diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E ele diz então, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Terrível advertência, amigos e irmãos. É hora de nós refletirmos. Não vamos deixar para pensarmos nessa questão da nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, para daqui mais algum tempo, porque nós não temos mais tempo. É hoje que nós temos que decidir a viver uma vida de consagração ao nosso Deus, para que nós possamos então ouvir a voz de Deus e poder então participar das delícias eternas que Ele está preparando para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós vamos estar juntos novamente amanhã dando sequência a este estudo, mas lembremos, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.